São 7h37. Expectativas nos bastidores políticos com a retomada do julgamento pelo TRE da ação que pede a anulação dos votos dos candidatos do PL à Assembleia Legislativa nas eleições de 2022. O julgamento pode ter impacto na composição da Assembleia Legislativa porque tem pedido de cassação dos mandatos de 4 parlamentares do Partido Liberal. As informações com Carlos Alberto. O Tribunal Regional Eleitoral TRE retoma nesta semana o julgamento da ação do Ministério Público Eleitoral, que pede a anulação dos votos da chapa de candidatos do PL à Assembleia Legislativa e a cassação dos mandatos das deputadas estaduais doutora Silvana e Marta Gonçalves e dos deputados estaduais Pastor Alcides e Carmelo Neto. A ação foi movida após as investigações do Ministério Público Eleitoral apontarem que o PL usou, sem autorização, nomes de 3 mulheres para atender à exigência da legislação na cota de gênero. Os dirigentes do Partido Liberal trataram a questão no primeiro momento como irrelevante, por considerar que a sigla havia cumprido a legislação. O Ministério Público Eleitoral entendeu, porém, que houve irregularidades, porque, em depoimento, as mulheres incluídas como candidatas à Assembleia Legislativa revelaram que não pediram nem autorizaram o Partido Liberal a lançá-las candidatas. A ação chegou ao TRE, que pode decidir se o PL terá todos os votos anulados e, como consequência, cassados os mandatos dos 4 deputados. Da indiferença, no primeiro momento, à preocupação. É assim que dirigentes e assessores jurídicos, com os deputados estaduais, passaram a tratar a ação do Ministério Público Eleitoral. Há motivo, sim, para a preocupação. O julgamento da ação foi suspenso quando o placar estava com 4 votos favoráveis à anulação e cassação de mandatos contra 2 votos. Falta apenas o voto do presidente da Corte Eleitoral. Se nenhum dos outros julgadores mudar o voto, o PL corre o risco de perder a sua representação na Assembleia Legislativa. O julgamento pode ser retomado na sessão desta segunda-feira. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Ainda não saiu oficialmente a data dessa sessão. A qualquer momento nós poderemos ter essa pauta no Tribunal Regional Eleitoral e não dá para dizer qual vai ser o resultado final. O julgamento foi suspenso quando estavam 4 votos pela cassação do mandato de 4 parlamentares do PL e 2 votos contrários, faltando apenas o voto do presidente da Corte Eleitoral. Nesse caso, jornalista Beto Almeida, quando eu falo que não dá para fazer uma previsão, uma projeção sobre o resultado final desse julgamento, porque entre os julgadores, o juiz, que já apresentaram voto, nós podemos ter também mudança de voto. E tem ainda o voto do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que é o desembargador Inácio Cortez. Pois é, Luciano, mas a questão é: por que isso promete, esse tema promete ser um assunto político local que vai repercutir muito, inclusive aqui na Assembleia Legislativa e para a vida dos 4 parlamentares do PL? É que o TRE aqui do Ceará já formou a sua maioria para cassar esses deputados por fraude à cota de gênero. O julgamento foi adiado? Foi. E ele pode acontecer entre hoje e amanhã, até dia 30. Então isso significa dizer que nós estamos em suspense em relação ao futuro desta bancada e o impacto que isso vai ter, Luciano, porque caso isso seja confirmado, é claro que vai ter uma alteração aqui completamente na Assembleia Legislativa. Não quer dizer, é bom que se diga, que os parlamentares, dependendo do julgamento de hoje ou de amanhã pela Corte, do TRE, que já de cara eles deixem a casa. Não, até porque eles têm direito a recursos, e esses recursos, claro que já estão sendo analisados, preparados. Pode ser também que algum juiz que já tenha dado o seu voto, ele faça essa alteração. Isso também é possível ainda. Então, por isso que toda essa expectativa em relação a esse julgamento da Corte do Pleno do TRE, em relação a essa questão onde a própria Justiça Eleitoral já formou maioria para cassar os deputados da bancada do PL, que vai ter muita repercussão. Vai, porque, aliás, não é que vai ter, já está tendo. Aliás, Luciano, repercussão e principalmente preocupação entre as 2 deputadas estaduais e os dois deputados estaduais. Porque a preocupação nasce dessa decisão, que ainda é parcial, do Tribunal Regional Eleitoral, embora já tenha sido formada a maioria
pela cassação de mandatos. Exatamente. E aí, Luzenor, a gente, já que nós estamos falando disso e, claro, da justiça eleitoral, a gente não pode aqui deixar de chamar também para esta semana a importância que vai ser a reunião do presidente do TSE, que é o ministro Alexandre de Moraes, com os juízes de TRS de todo o país, inclusive, lógico, os representantes aqui do estado do Ceará. E isso vai ser na sexta-feira. Para quê, Luzenor? Para garantir uma unificação da segurança nas eleições, Luzenor. Então, eleições de 2024 e também 26. E 26. A agenda é essa. A agenda é essa. Mas imagine a preocupação que é dos ministros, aliás, do ministro Alexandre de Moraes e dos presidentes do TRS, Luzenor, com uma eleição que é municipal e que, portanto, é mais pulverizada. Nós temos mais de 5.500 municípios. Esta segurança, naturalmente, ela vai ser trabalhada como um todo e, principalmente, claro, quando a gente fala que são 5.000, é a eleição mais pulverizada, então você já imagina a dificuldade que é você fazer a fiscalização, manter o controle e a lisura de um pleito numa eleição que é tão pulverizada, tão disputada e tão acirrada como costuma ser no embate político municipal.